Olha, bom, vamos lá. Para deixar bem clara a situação, o Vojvoda poderia assumir o Corinthians porque, sim, está livre, não está acertado com o time do Fortaleza. Lá no Fortaleza, eles já derrubaram o Carpini 2 vezes. 2 vezes e as 2 o Carpini voltou. Talvez ele seja gato, tenha 7 vidas. De qualquer maneira, o que é que você acha dessa declaração do Dorival? O Dorival sai cabisbaixo, o Dorival, quando não cita o Marcelo Paz, ele não cita o Paz porque ele está magoado com o Paz? A escolha do substituto do Dorival foi do Marcelo Paz. A escolha do Fernando Diniz passa essencialmente pelo Marcelo Paz, que já havia tentado levar o Diniz lá atrás para o Fortaleza. Mas, cara, não tinha mais clima para o Dorival, Elia. Não tinha mais. E eu vou até dizer um negócio que é meio contraditório. Embora eu tenha certeza que não tenha mais clima, eu acho que o Dorival daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai até ser bem lembrado pelo torcedor do Corinthians. Porque a passagem de uma temporada, ou de quase uma temporada, termina com 2 títulos. Eles vão sentir muita falta do Dorival, mas Elia, principalmente com o Diniz. Mas tem um pequeno grande problema, Elia. A verdade é que esse time parecia sem rumo. 9 jogos sem vitória pro Corinthians é muita coisa. Você não vê evolução. O jogo contra o Internacional, vi gente dizendo que foi o pior jogo do Corinthians na era do Dorival. Não foi, o Corinthians fez outros jogos piores. Enfim, o Marcelo Paz chega a usar a expressão bateu no teto. Parece que de fato foi isso mesmo. E até pela possibilidade de dar uma review. Você não pode trocar o elenco inteiro, então você troca o técnico, é natural. Não. A hora que o Roger Machado cair, o Dorival assume o São Paulo, Ana? Com certeza, não tenho dúvida em relação a isso. Mas o Roger é um bom treinador. O Roger é interessante. E eu não fico em cima do muro. O Roger é um treinador mais qualificado, academicamente melhor preparado do que o Dorival e que trabalha com mais intensidade e mais tempo dentro do centro de treinamento do que o Dorival. O Dorival tem mais experiência e muito mais títulos do que o Roger. Então, são questões interessantes essas, porque às vezes você tem treinadores que têm mais atitude, outros que têm menos atitude, você tem um que tem mais experiência, outro tem mais acadêmico, mas é muito difícil você... O torcedor de São Paulo tá querendo te matar agora. Tá querendo? Depois que você falou que o Roger Machado é melhor que o Dorival, o seu São não mude de canal. Daqui a pouco a gente traz a tréplica. Calma. Mas é engraçado, né? Porque o torcedor de São Paulo pode querer me matar, mas ele também queria matar o Roger, mas quando o Roger vai e conquista uma grande vitória contra o Arthur Jorge, e o Cruzeiro, que é um time melhor do que o São Paulo... A foi arriscada. Foi arriscada. A gente vai falar sobre esse jogo, vai? Tá, a gente vai falar sobre isso. Mas a verdade é que o Roger engraçado, quando você tem dificuldade de apoiar... Não, mas acho o Dorival melhor técnico que o Roger Machado. Não, tudo bem, você pode... Eu acho que academicamente o Roger é mais preparado, só que ele não consegue lidar bem com o vestiário como o Dorival. Eu concordo com o Nicola, eu entendo que sim, o Roger é um grande estudioso, tem potencial para ser um grande treinador, mas eu entendo que o Dorival, por sua experiência, por vivência, consegue ter um controle. E olha que eu sempre falo da questão do controle do Dorival, porque eu entendo que ele é muito lorde, né? É um profissional... Controlado até demais. Muito educado. Às vezes a gente viu agora as filmagens, ele falando com os jogadores de costa. Não olhando pra ele. Acho que tem coisas... Isso me dá desespero. Isso tem coisas que dentro do vestiário, assim, não. Isso já aconteceu na seleção brasileira. Senta todo mundo, aí eu concordo com você. Senta todo mundo olhando pra mim. Esse momento, eu sou o centro das atenções, eu preciso ser ouvido. Você falando e o jogador de costa... Não, e outra... É complicado. Isso já aconteceu, é recorrente no trabalho do Dorival... E isso me incomoda profundamente. Se você vê um vestiário de Mourinho, se você vê um vestiário de Pepe Guardiola, se você vê um vestiário do próprio Ancelotti... Isso não acontece. E não tem chance de acontecer. Então, assim, então isso são pontos. Então, acho que esses são os 2 pontos que eu coloco entre o Roger e o Dorival, mas o Dorival, pela vivência, por ter conquistado títulos, por ter sido vitorioso, o Roger não conseguiu chegar nesse patamar ainda. Mas ele ele é mais jovem também, né? E concordo com você. Não estou aqui para defender o Roger, estou aqui só para dizer mas eu concordo com você. Eu sei que quando o cara trabalha mais e por mais tempo e preparado academicamente de uma melhor forma. Então, eu estive no Morumbi fazendo o jogo pela 105.1 FM e, de fato, a sensação que se tinha é que se o Roger perdesse... ele e o Rui Costa estaria fora do São Paulo. Mas o Dorival também, se perdesse do Internacional, estava fora e perdeu. Mas o Dorival tem um ano de casa. O Roger acabou de ser contratado. Mas o Roger, quando chega... Chega a ser desrespeitoso. O Roger, quando chega... Ele chega demitido. Ele chega demitido. Essa é a fala. E foi isso que ele disse depois dessa entrevista coletiva onde o São Paulo ganha. Mas antes da gente chegar no São Paulo, radar do Nicola, porque eu quero saber o salário do Diniz.
Informação de um dos representantes de Fernando Diniz, que negociou por menos de 30 minutos o contrato com o Corinthians. Negociação extremamente rápida, fácil, porque o Corinthians queria o Fernando Diniz e o Diniz queria trabalhar no Corinthians. Dá para cravar que o Fernando Diniz terá no Corinthians o maior salário da sua carreira como técnico. O pacote, incluindo ele e seus auxiliares, gira na casa dos R$2 milhões mensais. Contrato só até dezembro, que é quando termina o mandato. Menos mal, né? É porque o mandato do Osmar Stabile termina em dezembro. Então, todos os contratos mais recentes, incluindo do Marcelo Paz, também até o fim da temporada. Essa pessoa que trabalha com o Diniz me lembrou que essa foi a terceira tentativa do Corinthians em contratar o Diniz. Já havia existido uma tentativa com o Duílio, outra tentativa com o Augusto. Nos dois casos não foi possível. Agora o contrato está assinado, ele começa a trabalhar nessa terça-feira e já estreia na Libertadores da América contra o Platense em Buenos Aires. Importante registrar, Elia, que o Diniz chega com o mesmo custo do Dorival, mas com um integrante a mais na comissão técnica. E aí a curiosidade vem agora, enquanto técnico da seleção brasileira, trabalhando de forma simultânea no Fluminense, ele ganhava R$1.300.000 mensais. 800 mil da CBF, 500 mil do Fluminense. Ele vai para o Vasco, onde ganhava R$1.200.000 mensais. E agora chega a R$2 milhões. Houve uma escalada no preço dos técnicos de futebol, mas de fato está ficando cada vez mais cara essa conta. Então, mas nesse caso, eu sou fã do Marcelo Paz, sou fã, quero trabalhar com ele, estudar com ele. Eu entendo que, falando em América do Sul, ele é um dos grandes gestores, mas neste caso ele pecou na contratação do Diniz. Podemos até colocar a tela eu do acho Diniz que aí, ó. Olha os últimos trabalhos do inflacionar Diniz. o mercado. Ó, ele ganhava 800, 500, foi para 1.200, como você colocou. Por que agora tem que chegar a 2? Sendo que o Corinthians precisa gerenciar suas contas, você precisa equilibrar essa balança. E você sabendo que tem que pagar multa contratual para um treinador que acabou de sair agora. Ele tem alguns trunfos para si. Foram 7 finais nos últimos 3 anos. Título de Libertadores da América. Não estou desvalorizando. Caiu no colo, né? Não cai no colo. Nenhum título assim, do Diniz vai cair no colo. Eu não estou desvalorizando ele como profissional, não é isso. Mas eu entendo que no momento do Corinthians que está, você está querendo repensar o contrato do Memphis, que é um contrato absurdo. Você tem esse contrato com o Dorival que se justifica porque tinha acabado de sair da seleção brasileira para ir... Pô, o Diniz está vindo com um valor de 1.300. Porque você pagasse para ele 1.600. Eu teria uma economia de 400 mil mês. É possível que o dele seja 1.600, entendeu, Ana? Mas com a comissão técnica... O dele, ele vai ganhar 1.200 e a comissão técnica mais 800. Não dá tudo. A comissão técnica 800. É que ele tem mais gente na comissão, né? Vamos colocar os números do Diniz lá, tava bom naquela tela, porque é impressionante. Olha só, rapidamente. O Diniz, ele só passa de 50% de aproveitamento no Fluminense. E olha que foram 26 meses. E a primeira passagem foi muito melhor do que a segunda, infinitamente, porque a segunda também é abaixo de 50%. Mas a primeira foi muito boa, então na somatória dá 59%. Na seleção 39%, no Cruzeiro 35% e no Vasco 44%. Não, ele é fraco. Ele é fraco. Ele não é só no Cruzeiro, é no Vasco. Cruzeiro e seleção foram muito abaixo. Ele é fraco. Mas Elia, vamos lá. O Diniz, nenhum título vai cair no colo do Diniz, porque o trabalho dele é muito autoral, Elia. A gente pode gostar ou detestar, você detesta. Não, eu não detesto ninguém. Eu torço para que um dia ele esteja certo, mas um cara que não tem o resultado na proa, sabe a bússola, ela tem que estar apontada para o norte. Dentro da nossa vida e da vida do futebol e da do treinador de futebol, não tem nada mais importante do que o resultado. Não tem nada. Aí ele vem e fala que... Aí ele vem, o meu modelo é mais importante, eu faço pessoas melhores, eu faço pais melhores, eu sempre sei que eu tiro o melhor daquela pessoa. Mas sabe o que é maluco, Elia? É assim, ó, você pega o Renato Gaúcho, que o sucedeu no Fluminense. Trabalho muito bom, ele pegou muita coisa pronta. O Renato Gaúcho agora pega o trabalho no Vasco. Pegou muita coisa pronta. Mas e o Tite quando pega o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro, a passagem no Cruzeiro foi uma exceção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Elia, apesar desse discurso dele de querer fazer pessoas melhores, a impressão que eu tenho é de que ele é um cara muito autoral, muitas ideias, de muito trabalho, mas que se perde no decorrer do tempo em relação à gestão de pessoas. Porque ele vai muito no limite, no desgaste. O Marcelo Paes vai ter um papel importante para tentar segurar Mas que papel? Você imagina, ninguém controla o Diniz. Você imagina, o Diniz é aquele cara que vai gritar à beira do campo, porque ele não consegue se controlar, com o Breno Bidon. Mas você imagina ele dando um assobio pro Memphis ou pro Garro? Não, por quê? Porque esse é o Diniz. Ele se encolhe contra o grande. Ele se encolhe contra o grande e cresce contra o pequeno. Esse é o Diniz. Elia, eu espero que com essa gestão no Corinthians, que a gente não fale do Diniz por essa pauta. Eu espero que o que aconteceu com ele junto ao Coutinho, no Vasco, a saída dele depois da maneira com que foi, tenha servido de aprendizado. Até porque se é um homem... Mas desde que ele sai do Audax... mas então, se ele é um homem que bebe na fonte do conhecimento da psicologia, mas ele sabe... Psicologia é essa? Então, é isso que eu ia falar. Ele sabe que ele precisa ter pontos de melhoras dele. Porque assim, se a gente for falar em trabalho autoral, é ele. Se a gente for falar de potencializar atletas, é ele, visto o Ryan. Ryan, o Gabriel Sá. Não, ele consegue potencializar. Agora, todos os outros. Ele treinou 1.000 jogadores. Vocês vão destacar 10 e os outros 990. Cadê?
Vocês são engraçados. Vocês são engraçados. É o autocontrole. O que acontece? Eu construo jogadores. Que jogadores? Que jogadores? Então o Abel é um monstro. E não é o João Paulo que é um monstro. O Abel construiu muito mais gente importante do que o Diniz. Então o Abel é um monstro e não é. Quem constrói é a base. Quem constrói é quem trabalha na base. É quem dá condição. O que aconteceu com o John Kennedy? Cadê o John Kennedy? Ele fez gol do título da Libertadores. E depois morreu, sumiu, acabou. Naquele momento foi extremamente mas o Breno Lopes também já fez gol. É que vai parecer que eu tô fazendo uma baita defesa que eu sou fã do Diniz. Eu nem sei se eu contrataria, tá, Elia? Eu tava conversando com ela antes. Tu vai trabalhar no programa sem dúvida sobre contratar o Diniz. É assim, você me pergunta, o Diniz vai dar certo no Corinthians? Eu não tenho a mínima ideia. O que eu imagino ou vai ser um sucesso gigante ou um fracasso retumbante. Eu acho que vai dar certo. Eu tenho convicção que vai ser um fracasso gigante. Não, eu acho que vai dar certo. Eu não acredito em milagre. Não, o Marcelo Paz vai ajudar. Ele tem trabalho. O Marcelo Paz não conseguiu. Você falou que precisa de um treinador que chegue 5 da manhã e saia meia-noite. Ele é esse cara. Não, mas espera um pouquinho. Não, ponto. Peraí, ele é esse cara. Não sei se é. Qual que é o problema dele? Ele é esse cara. Não, vamos ser justos. Eu não ele tenho é convicção. esse cara. Não, ele é esse cara. Se for, o que eu sei que porque eu vi morando no treinamento. Ele é obsessivo. O Tele eu vi morando no CT. O Voivoda eu vi morando no CT. Ele é esse cara. Então são caras que o problema dele, que eu acho que já vou deixar uma dica aqui, o Marcelo Paz terá que contratar uma empresa de comunicação comportamental para trabalhar a comunicação do Diniz. Por quê? Porque o Diniz, ele tem muito isso. Quando ele está precisando do resultado, ele é muito mais acolhedor. E ele trabalha muito mais questões de performance. Quando os resultados começam a chegar, e dependendo de uma situação de um jogo importante que há uma perda, ele cobra em excesso o atleta em momentos que não cabe essa cobrança excessiva, que às vezes dá o tiro no próprio pé, porque às vezes ele está achando... Ele cobra diferente de acordo com o tamanho do profissional. Mas então ele precisa corrigir isso. Não existe. Mas ele precisa corrigir isso. Eu aceitaria o Diniz, eu tenho uma história muito interessante, rápida, abrindo e fechando parênteses. Tinha um vice-presidente da televisão que... Vamos trabalhar com nomes? Não vamos trabalhar com nomes. Não, melhor não. Não vamos trabalhar com nomes. E que aí é o seguinte, você tem que ser bem-humorado ou mal-humorado com o porteiro ou com o presidente. Sim. Eu sou desse jeito. Estou mal-humorado. Acho que aquele dia eu tenho que estar focado e não quero conversa. Eu vou cumprimentar, ser educado, mas eu vou falar pouco com o porteiro e vou falar pouco com o presidente. Por quê? Porque o meu foco está ali naquele trabalho que eu preciso fazer. Agora, se eu pegar e me render ao presidente, me ajoelhar na frente dele, e eu for deselegante ou rápido ou até meio ríspido com o porteiro ou com o produtor, aí eu estou errado. Aí eu tenho dificuldade. Concordo com você. Eu tenho dificuldade de me entender e de me respeitar. Esse eu acho que é o caso do Diniz. Eu nunca vi o Diniz gritando com o Ganso, entendeu? Eu nunca vi. Então, e quantas vezes eu já vi o Ganso errar? Quantas inúmeras vezes eu vi o Ganso errar? Então, é um cara que tem diferenças entre pesos e medidas. E isso, para mim, dentro do coletivo, não dá certo. É um ponto de vista, eu acho que é um ponto também de melhora do Diniz, mas eu entendo que se ele conseguir trabalhar como ele trabalha, se ele conseguir colocar uma proposta de jogo, conseguir conscientizar os atletas no sentido do coletivo, que eu acho que para o Yuri vai ser muito bom ter o Diniz, acho que vai favorecer ainda mais Bidon. E potencializar o Yuri, o Memphis, Bidon, se o Memphis ficar, o próprio Memphis se ficar, que eu acho que não fica. Mas precisa ver se vai jogar até lá, né? Eu acho que o Memphis não fica. Então, tem dúvida se volta para a Copa? 42 milhões de reais a dívida atualizada dele. Mas tudo bem, isso aí eu devo, não nego, vou pagar quando puder. Essa dívida do Memphis vai ficar eterna. Porque eterna? Você vai pagar, você vai parcelar, depois você vai para... Você não acha que ele vai ter que recorrer? Ele vai ter que recorrer na FIFA. Eu acho que ele não vai receber nunca. Eu acho que isso vai ser... Mas pagou 41 milhões pro Matias Rojas, né? Não, o problema é a dívida do Rojas, né? A dívida do Rojas... 42 assusta 42 pro Memphis. Pagou 41 pro Matias Rojas. É um absurdo. Pior ainda. Muito pior. Não, você vai mudar de assunto, né? Vou mudar de assunto que eu vou trazer uma informação exclusiva. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que cuidou da negociação entre Corinthians, Milan e André, e a pessoa garantiu que o Milan retirou a proposta. Retirou, né? O Milan entendeu que o Corinthians não foi respeitoso ao não responder à última oferta de 18 milhões de euros mais 4 em bônus. Os bônus, 2 milhões dos bônus, 2 milhões de euros seriam para performance no Corinthians. Então dá para dizer ali que eram 18 mais 2, 120 milhões de reais. O Corinthians acabou protelando, o Milan retirou-se da negociação. Eu te pergunto, se o empresário do André é o Juliano Bertolucci, esse negócio tinha sido feito? Teria. Tinha sido feito. Por quê? Eu vou chegar e vou meter o pé na porta. Quem é o empresário do Diniz? Quem é? Juliano Bertolucci. É o Bertolucci que é o empresário? É um sonho. Não sabia? Não sabia que o Diniz... mentira que eu não sabia que o Bertolucci era empresário do Diniz. Que sonho de consumo. Alô, Juliano. Bons empresários têm sempre bons lugares. Agora, pobre André, com todo respeito. Agora, eu não perderia essa oportunidade se eu sou André nem por decreto. Agora, olha o problema que o Marcelo Paz tem. Um atleta
frustrado porque não foi vendido. Ele tem que treinador com o empresário dele. Sim, né? um treinador novo, que a gente sabe das questões comportamentais. O Marcelo Paz até dezembro terá muito trabalho pela será que o André não se valoriza com o Diniz? Não, mas precisa, eu torço para que sim. Eu acho que seria excelente para os dois. A questão é que, veja só, o fato do Diniz ganhar isso que está ganhando, pouco me importa, porque não sou eu que estou pagando. Sim. Não sou eu que estou pagando. A grande vantagem é que quando você vai contratar um profissional por um curto período, você tem que pagar mais. Tem isso também. Você tem que pagar mais. Então, a contratação do Diniz é uma contratação que vai até dezembro, independente do que aconteça, porque não tem multa salarial, porque vem Copa do Mundo, você vai ficar 2 meses parado. Então, você não vai demitir um cara... Olha o Roger Machado aí. Não demite. Roger Machado? Se o Roger ficar até a Copa, você mantém o Roger, porque você tem 2 meses... Eu cravo para você que o Roger não terminou ano. Bom, eu digo que se o Roger tiver tempo para trabalhar, ele tem mais capacidade do que o Diniz. E o elenco do São Paulo não é ruim, como não é ruim também o elenco do Corinthians. Eu acredito em profissionais, eu acredito em trabalho, eu acredito no resultado, eu acredito naquilo que você trabalha para que o resultado seja atingido. Eu não gosto da ideia de que você valorize mais o seu modelo do que o seu resultado. É isso que me distancia do Fernando Diniz. Tá aí, né, minha família? Mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente fala do Corinthians. Peço muito um dia humilde para você chegar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos vídeos novos por aqui. Segue para mais e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você. E vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Fui.